Paz do Senhor, irmãos, aqui é o Evangelista Torres para mais um estudo aqui junto com você. O ano passando rápido, esse estudo agora que você está acompanhando no mês de dezembro, não é, meu irmão? E o ano voa. E agora nós estamos aqui para te desafiar a refletir justamente sobre tudo isso, tá bom? Então eu quero, durante esses 5 encontros que nós vamos ter, trazer uma reflexão a você, ao teu coração, para que você possa analisar tudo aquilo que você evoluiu, cresceu, tudo aquilo que aconteceu neste ano de 2021, que nós já vamos começar o ano de 2022. Então Deus ministrou muito ao meu coração sobre este estudo e eu quero trazer uma reflexão para você. O tema é mude para o próximo ano. Então, mude para o próximo ano. Eu creio que, como cristão, nós estamos numa frequente mudança, nos adequando à palavra de Deus, nos tornando mais parecidos com Cristo, né? E crescendo na fé, na graça, no amor. E eu quero te desafiar a pensar nisso. E eu pensando nesse tema e como fazer você sempre, né, pensar nessa mudança, eu coloquei aqui Tiago 1 para a gente refletir um pouco. Então, acompanha junto comigo. Tiago 1, de 22 a 25, diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, esse estudo vai levar você a refletir a mudança que você precisa ter constantemente na sua vida. E é interessante esse texto de Tiago, porque ele, apesar de trazer uma aplicação para a palavra de Deus, e eu creio que a palavra de Deus é o norte para que tenhamos uma mudança na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual, mas de alguma forma também abrange todas as áreas da nossa vida. E é interessante que o final dessa reflexão e desse versículo diz assim: olha, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então preste atenção, porque a provocação desse estudo é para que a sua vida mude. Mude o quê? No âmbito espiritual, no âmbito profissional, no âmbito sentimental, no âmbito financeiro. Ou seja, a partir do momento que você colocar em prática tudo aquilo que nós fizermos, eu creio que essa verdade, que você será feliz naquilo que você fizer, será uma realidade para a tua vida. Então, eu quero te convidar agora para entrar e mergulhar, imergir comigo nesse estudo. Então, imagine só, a gente pensa em tantas coisas durante o ano. Na realidade, a gente idealiza muitas coisas durante o ano. Mas o fato é que quando chega no final de um ano, a gente vai perceber que muitas coisas a gente não tirou do papel. Projetos ficaram no papel, coisas que nós tínhamos para finalizar ficaram no papel, desistimos no meio do caminho, coisas que pareciam que iam acontecer, mas não aconteceram, ficaram tudo ali em stand-by. A gente deixa de lado algumas coisas e chega no final do ano e a gente não consegue colocar em prática, né? Então eu quero te ajudar a refletir sobre isso, mas mais do que isso, é você analisar para todas essas questões e trazer a prática, como diz o texto. Colocar em prática tudo isso. Então, quando a gente olha para essa questão,
de final de ano, eu sempre vejo as pessoas no final de ano fazendo muitas reflexões, né? Aliás, quem nunca fez uma reflexão no final do ano? É como se a gente pegasse e fizesse o balanço daquilo que deu certo e daquilo que não deu certo. Na realidade, eu vejo muitas pessoas fazendo anotações, analisando coisas e às vezes até se sentindo frustradas por isso. Eu já fiz planos também. Deixa eu dividir uma coisa com você, só para você ter noção e exemplificar aquilo que eu quero falar com você. Eu me lembro de anos atrás que no final do ano, eu tomei uma decisão. E aí essa decisão já estava dentro de mim, estava refletindo sobre ela, estava pensando sobre ela, tinha ouvido pessoas que tinham tomado a mesma decisão, e eu falei, eu vou colocar isso em prática. E aí, num culto de final de ano, já decidido, falei, vou colocar em prática. E aí, subi para ministrar, né, nesse culto. E aí, eu falei assim, a gente precisa mudar algo em nossa vida. Nós precisamos fazer alguma coisa diferente em nossa vida. Por exemplo, eu decidi emagrecer no próximo ano. Vou começar a fazer isso. Eu e a minha esposa vamos fazer isso. Falei isso de púlpito, pessoal. Mas adivinha o que aconteceu? Primeiro que eu desci dali, não tinha nem falado com a minha esposa. Ela, Torres, o que você falou? E eu nem sabia que você ia falar aquilo. Então foi engraçado a partir daí. Mas o mais interessante é que eu não consegui colocar em prática aquilo que eu prometi diante de muitas pessoas. É importante a gente pensar nisso, por quê? Porque naquele momento eu tinha a intenção de mudar. Naquele momento, eu tinha ouvido pessoas que tinham mudado. Naquele momento, o meu coração desejava essa mudança, o meu pensamento desejava essa mudança, mas a mudança não aconteceu. Na realidade, isso, depois de um tempo, até virou motivo de chacota, porque quando eu estava na reunião do Ministério Jovem, né, os líderes estavam comigo, eles lembraram disso aí. Eles falavam, olha, lembra aquele ano que você subiu no púlpito e falou que ia emagrecer? Pois bem, Torres, estou vendo que você não emagreceu. E a gente gargalhava, dava risada. E o que aconteceu? Essa brincadeira me fez refletir que não adianta só falar. Muito pelo contrário, quando eu falo, me comprometo, mas não coloco em prática, eu estou muito mais fazendo aquilo que está em Eclesiastes 5, 4 a 5, do que glorificando a Deus. Por quê? Diz assim em Eclesiastes 5, 4 a 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Sabe o que eu fiz naquele dia? Eu fiz um voto de tolo. E quantas vezes a gente faz votos e não cumpre? Não coloca em prática esses votos que a gente faz. Muita gente faz votos de mudança para a nossa família, para a nossa esposa, para o nosso marido, mas no final nada muda e o relacionamento vai desgastando. Às vezes a gente faz voto de mudança na nossa vida espiritual, a gente começa bem, mas não termina. Não coloca em prática aquilo que a gente prometeu e acaba se frustrando. Então seria melhor não prometer. Ou assumir o compromisso para que essa mudança aconteça de fato. E às vezes a gente está bem intencionado nisso. E sabe até uma outra questão que aconteceu também relacionada a essa questão de emagrecer? Alguns anos depois, o pastor Clóvis decide emagrecer. E aí o que acontece? Ele começa a falar para a gente e a gente começa a ouvir isso. E isso começa a entrar no nosso coração. E eu falei, vou emagrecer dessa vez. E aí fiz tudo o que tinha que fazer, fui no nutrólogo, comprei o que ele pediu para comprar, eu e a minha esposa, mas sabe o que aconteceu? Eu nunca pratiquei. E o fato de não praticar não trouxe resultado sobre a minha vida. Eu tinha disposição, ouvi, desejei, mas não pratiquei. Então, pela falta de prática, a mudança não aconteceu na minha vida. Então eu quero desafiar você a pensar, porque talvez você tenha feito algo parecido com o que eu fiz. Talvez prometeu, tinha a intenção de colocar em prática, mas não conseguiu por alguma coisa. Talvez isso aconteceu na sua vida espiritual.
e você se vê estagnado com isso. Talvez isso aconteceu na sua vida ministerial e você vê que seu ministério ainda não destravou, seu ministério não evolui, parece que você está vivendo a mesma coisa que você vivia anos atrás. Talvez essa questão seja, na sua vida profissional, parece que você não consegue evoluir na sua vida profissional, talvez seja no teu casamento, talvez seja em qualquer área, na área financeira. E eu quero te incentivar a mudar isso hoje. Na última conferência que nós tivemos, aconteceu algo que eu acredito que até startou isso no meu coração. Teve um momento que um dos pastores, um dos preletores que veio aqui, ele falou, olha, vem aqui, deixa eu orar por você. E ele disse assim, muitas vezes você está indo, está quase decolando, mas aí o diabo vem e te para. Às vezes distraindo a sua visão para algum lugar onde não deve, às vezes colocando coisas na sua vida para te chatear, para te estagnar, mas ele disse assim, fica tranquilo, porque a partir de hoje isso está quebrado, a partir de hoje as coisas vão acontecer, a partir de hoje Deus vai começar a agir na sua vida. Então eu quero compartilhar com você essa verdade que invadiu o meu coração, que está tomando conta da minha vida, para que seja uma verdade na tua vida. E eu quero declarar sobre a tua vida que a partir de hoje algo muda. Quero declarar que a partir de hoje o diabo não tem mais poder na tua vida. Quero declarar que a partir de hoje a procrastinação não faz mais parte da tua vida. Quero declarar que a partir de hoje não há mais frustração, mas sim realização através da prática da palavra, através da prática da oração, através da prática do jejum, através das decisões que você vai tomar na sua vida para que o agir de Deus aconteça. Então, se você me permite, eu quero fazer uma oração por você. Se você me permite, no meio desse estudo, eu quero fazer essa oração declarando isso sobre a tua vida, porque isso acaba a partir de hoje. Deus, em nome de Jesus, assim como essa verdade entrou no meu coração e mudou a minha realidade, Senhor, a ponto de eu ver a tua mão sobre mim, de ver o teu agir sobre mim, de ver as coisas acontecendo, eu quero declarar para aquele que me assiste, Pai, que a partir de hoje algo muda na vida dele, Pai. Talvez, Senhor, palavras foram liberadas sobre a vida dele, talvez palavras foram ditas sobre ele, Pai, mas ele não conseguiu avançar. Mas eu declaro que através do teu Santo Espírito, Pai, as coisas serão destravadas a partir de agora. Eu declaro que o diabo não tem mais poder sobre a vida dele. Eu declaro a unção de Deus sobre a vida dele. Eu declaro algo acontecendo, algo mudando, Senhor, a realidade da vida dele mudando, em nome de Jesus. Amém? Olha que interessante. E eu quero agora começar a trazer um pouco mais de prática para tudo isso. A gente vai se atentar a um subtítulo agora. Eu já te dei o título e agora eu quero entrar com um subtítulo para você entender. Tudo que a gente faz e que Deus propõe para a gente, não é só para que a gente ouça, mas para que a gente pratique. Então, veja aqui que no versículo 22 diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então há uma provocação da palavra de Deus para nós, para que não sejamos apenas ouvintes, mas para que a prática aconteça, para que aconteça a mudança. Mas ele diz uma coisa, que toda vez que a gente ouve, aquilo entra no nosso coração, faz sentido na nossa mente, mas a gente não coloca em prática, nós estamos nos enganando. Diz assim o final desse versículo 22, enganando vocês mesmos. Então a frustração acontece porque a gente entra num engano de que aquilo deveria ser uma realidade na nossa vida, mas pela falta de atitude, pela falta de posicionamento, pela falta de prática, aquilo não se torna uma realidade na nossa vida, seja na palavra de Deus que muda a nossa vida, a nossa história, ou em qualquer área da nossa vida. E é interessante que a palavra enganar diz assim, acreditar ou fazer, acreditar em algo falso, errado, agir com dissimulação, ludibriar ou mentir.
Então, toda vez que nós estamos nos enganando, nós estamos mentindo para nós mesmos. Ou seja, você não está enganando a quem está do teu lado, você não está enganando o pastor, não está enganando a igreja, você está enganando a você mesmo. Porque a mudança pode e deve acontecer na sua vida. Deus quer e deseja que você coloque em prática tudo aquilo que você aprende. Mas o fato de não ter essa atitude te traz frustração. E Deus não quer. Porque essa frustração diz que você está enganando a você mesmo. Que você está mentindo para você mesmo. Mas não é isso que Deus quer que você viva. Então o subtítulo é o seguinte: pare de se enganar. Tome um posicionamento. Tome uma atitude. Como eu digo para os jovens aqui, tem ação. Mude alguma coisa na sua vida. Para de procrastinar. Para de evitar o confronto. Para de não querer se desafiar. Para de não exigir mais de você. Exige mais de você em alguma coisa. Faça alguma coisa diferente. Quem sabe você pode começar a partir deste tudo. Começar a colocar em prática a partir desse estudo. Sabe que uma das coisas mais frustrantes que podem acontecer dentro da nossa realidade, da realidade que eu vivo, é entender uma pessoa que de repente quer um aconselhamento e ela vem, marca um aconselhamento, desprende-se do horário dela, ou seja, ela adequa a vida dela para ter um tempo para me ouvir. Eu também me preparo para ouvir essa pessoa, oro para ouvir essa pessoa, aconselho de acordo com a palavra de Deus, ela abre o coração, ela chora, ela coloca os problemas dela, mas sabe o que frustra a pessoa e talvez até quem está atendendo? Ela ter o aconselhamento correto, ela entender que aquele aconselhamento está acontecendo através da palavra de Deus, mas não colocar em prática aquilo que ela ouviu. É isso aí. Porque se ela não coloca em prática aquilo que ela ouviu, o resultado não acontece. A situação não muda. O problema continua. Sabe por quê? Porque ela tinha todo o caminho desenhado, ela sabia por onde seguir, foi aconselhada mediante a palavra de Deus, conseguiu olhar o certo e o errado, mas não praticou. E pela falta de prática, o resultado não acontece. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa colocar em prática aquilo que você tem ouvido. Você tem que colocar em prática aquilo que Deus tem falado com você. Você precisa colocar em prática aquilo que você recebeu de conselho de homens sábios, de homens de Deus. Você precisa tomar uma decisão. Não pode terceirizar. Hoje em dia, qual o maior problema da nossa geração? Qual o maior problema do mundo atual? É que as pessoas não se posicionam, não colocam em prática aquilo que ouviram. Não colocam em prática e querem terceirizar a responsabilidade para outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, para que a sua vida mude, para que você pare de se enganar, você precisa assumir a responsabilidade de mudar algo. E isso só você pode fazer. A palavra de Deus está aqui, mas só você pode fazer. Na realidade, eu quero que você pense comigo. Jesus, a palavra de Deus e até Jesus, o que ele mais quer é que você pratique aquilo que você aprendeu, até pela palavra de Deus, ou melhor, pela palavra de Deus. Ou seja, ele quer que você coloque em prática os projetos, os sonhos que ele colocou no seu coração, para você, para sua família, para sua igreja, para o seu ministério, para o reino de Deus. Olha só o que diz em Mateus 7, de 24 a 29, diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, olha o que Jesus está dizendo, que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, quando o Tiago está dizendo algo aqui, ele está dizendo algo que ele aprendeu com Jesus. Ele está falando assim, olha, não seja apenas ouvintes, mas pratique a palavra.
Porque eu ouvi isso do meu mestre e coloquei em prática, e é por isso que eu estou ensinando, você entende? O que ele aprendeu, a vida que Jesus compartilhou com ele, agora ele está ensinando as pessoas através da sua carta. Está dizendo assim, ó, você ouve a palavra, mas coloca em prática, porque se você colocar em prática a palavra e outras coisas da sua vida, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na minha vida. Então, voltando aqui, Jesus está dizendo, ó, porque quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu essa casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Eu gosto desse texto, sabe por quê? Porque Jesus está falando justamente aquilo que a gente está falando. Ele está fazendo uma correlação entre o ouvir e o praticar. Mais do que isso, ele está trazendo um entendimento para mim e para você que tem que ficar claro. Porque Romanos 10, 17 diz assim, ó, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. Mas se a fé vem pelo ouvir, a transformação acontece pela prática da palavra. Eu ouço e sou despertado pela fé. Sou levado pelo Espírito a ter um entendimento correto daquilo que a palavra me diz. Mas a palavra só vai ter efeito quando eu a colocar em prática. Porque a prática trará transformação para a minha vida, entende? Então a fé vem pelo ouvir. Mas a prática da palavra é que vai promover a transformação na sua vida. Então, olha só, talvez você tenha recebido algumas promessas sobre a tua vida. Talvez ministérios ou palavras, talvez você ouviu, recebeu uma palavra de um profeta, ou a própria palavra de Deus disse que tua família ia mudar. E não mudou por quê? Porque você não colocou em prática aquilo que você ouviu. Porque você não colocou em prática a própria palavra de Deus. Sua família era para ser mais abençoada. Cada vez mais abençoada, mas só vai acontecer quando você começar a colocar em prática a palavra de Deus. É interessante que esses dias eu vi um vídeo de um casamento, e o casamento estava dizendo assim, né, na hora dos votos, e aí a pessoa dizendo, olha, prometo amar, e estava a mulher, a noiva falando, olha, eu prometo amar, né, na doença, né, na saúde, na doença, né, até que a morte o separe, ele está fazendo o voto. Mas chegou uma parte que ele implementou uma coisa e pediu para ela falar, serei submissa, e ela falou, opa, não, submissa não. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você precisa entender que dentro dessa prática tem que estar de acordo com a palavra de Deus e não com o que você acredita. Porque o resultado só vai acontecer se tudo que você praticar estiver de acordo com a palavra de Deus. Porque esse texto diz aqui que você vai colher um resultado. E se o resultado não estiver de acordo com a palavra de Deus, você pode até colher ou não colher. Porque você pode colher algo negativo, mas também pode não colher, porque você não fez de acordo com a palavra de Deus. Então, aquilo que você vai colocar em prática, que esteja de acordo com a palavra de Deus, para que seja algo que seja bom para a tua vida. Como diz a palavra, que seja perfeita, que seja boa a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para a tua vida. Então, pratique mais de acordo com a palavra de Deus. Esse texto é interessante porque ele diz algo que eu e você precisamos entender. A ótica de Jesus é o seguinte, ele está dando um exemplo, e nesse exemplo ele está trazendo a questão de ouvir e de praticar. E ele usa o exemplo de uma casa para dar o entendimento para as pessoas. Ele está dizendo assim, olha, o resultado é inevitável.
Se você ouve e não pratica, o resultado vai acontecer. Mas se você ouve e pratica, o resultado também vai acontecer. E é inevitável isso. Então você só tem uma escolha: ou você só vai ouvir, ou você vai praticar. Então a pergunta é: quem você é? É o que está ouvindo e praticando, ou o que está só ouvindo? Quem você é? Porque a mudança só vai acontecer para aquele que ouve e pratica. E aí ele traz uma alusão. Ele diz assim: olha, você que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Mas ele diz ao contrário também: você que ouve essas minhas palavras e não as praticas, é como o insensato. Então olha só, aquele que ouve e não pratica é insensato. Aquele que ouve e pratica é prudente. Então olha só, vamos entender? Tem consequência nisso. Aquele que é insensato, ele está dizendo que vai colher alguns resultados. Então olha só, ele está dizendo que ouve e não pratica e construiu essa casa sobre areia, ou seja, a construção é indevida, vai construir num lugar indevido, vai construir num lugar onde não tem segurança. É aquele que só ouve, porque ouve e não construiu. Então você vai estar afadado a construir uma coisa imaginária, uma coisa onde você está se enganando. Lembra que a gente falou? Você está se enganando. Por quê? Porque aí a hora que bater a chuva, a hora que os rios transbordarem, a hora que soprarem os ventos, a hora que os ventos derem contra aquela casa, sabe o que vai acontecer? A casa vai cair, meu irmão. Você está construindo de forma indevida. Você está se enganando. Você só está ouvindo e está procrastinando. Não está fazendo o que deve fazer. Ele está falando, um dia a casa vai cair. Um dia o problema vai acontecer. Talvez você esteja nesse momento enfrentando problemas que não deveria ter enfrentado só porque você não se posicionou, só porque você não colocou em prática. Talvez você tenha que agora tomar uma posição para que algo mude na sua vida. Para que você não perca a pessoa que você mais ama, para que seu ministério vá adiante, para que ele destrave, para que questões emocionais não impeçam você de agir, para que as desculpas saiam da sua vida e a realização, para que você seja feliz em tudo que você fizer. Você precisa mudar alguma coisa, meu irmão. Você precisa agir de alguma forma. Mude alguma coisa. Sabe por quê? Porque ele está dizendo aqui, que se você praticar essas palavras, não apenas ouvir, mas praticar, você vai ser prudente. Você vai construir sobre a rocha. Pode vir chuva, pode transbordar o rio, pode os ventos soprar, mas a casa não vai cair. Porque você colocou em prática tudo aquilo que você está ouvindo. Então a provocação para esse primeiro estudo é colocar em prática. É não se enganar, é entender que você realmente quer mudar e não só trazer uma vontade, um entendimento, um desejo, mas decidir de verdade mudar. Talvez você tenha nascido na igreja, talvez você tenha anos de igreja, mas você precisa tomar uma posição. Você precisa permitir que Deus faça algo na sua vida. Você precisa se incomodar com a vida espiritual que você leva. Você precisa se incomodar com a situação que está a tua família. Você precisa se incomodar com a situação financeira que você está. Você precisa se incomodar por não crescer no teu trabalho. Você precisa se incomodar por não conhecer mais da palavra de Deus. Você precisa se incomodar e se aprofundar no relacionamento espiritual com Ele. Você precisa se incomodar e praticar jejum, praticar mais oração. Você precisa se incomodar com o seu relacionamento com Deus. Você precisa sair incomodado desse estudo, porque algo precisa mudar. Você precisa se incomodar. Sabe por quê? Porque esse texto que eu acabei de ler aqui está dizendo o seguinte: você vai pagar um preço. Ou você escolhe, você paga um preço para construir de forma correta. Ou você paga um preço porque só ouviu e não praticou. Porque só ouviu e não fez o que deveria ter feito. Só ouviu e não mudou o que deveria ter mudado. O pastor Clóvis diz isso e isso é muito verdade.
Ou você paga o preço agora, ou você paga o preço lá na frente. A pergunta final para esse estudo, esse primeiro estudo. Qual o preço que você vai pagar? É agora para ouvir e praticar, ou é agora para ter um conforto e só ouvir? Qual o preço que você vai pagar pela tua vida espiritual, pelo teu ministério, pela tua vida profissional? A escolha é tua. Eu estou aqui para te desafiar a mudar. A pergunta é, você aceita esse desafio? Aceita caminhar comigo durante esses estudos? Porque Deus quer que você mude algo. Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você viva algo diferente mediante a palavra de Deus. E eu quero finalizar com uma oração nesse sentido. Deus, o Senhor colocou esse tema em meu coração. Esse tema que me desafia, mas que desafia aqueles que estão ouvindo também. Esse tema desafia aqueles que vão ouvir também em algum momento. Esse tema desafia as pessoas, ó Pai, a seguirem e a crescerem em Ti, Pai. E eu creio que o Teu Santo Espírito está presente, está falando a pessoas agora. Eu creio que o Teu Santo Espírito, pautado pela palavra de Deus, vai começar a mudar mentes e corações, ó Pai. Vai desafiar, Pai. Vai trazer à prática aquilo que está sendo dito, Pai. Eu creio que pessoas, ó Pai, serão destravadas, Senhor, em anos que não conseguiram avançar. Mas através deste estudo, Pai, algo poderoso vai acontecer. Através desse estudo, a ação do Espírito vai acontecer. Através desse estudo, vidas mudarão. Através desse estudo, vidas serão salvas. Através desse estudo, Pai, pessoas serão alcançadas. Através deste estudo, Pai, pessoas serão curadas. Através desse estudo, Senhor, pessoas serão libertas. Através deste estudo, Pai, pessoas terão um relacionamento mais íntimo contigo, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço que através da Tua palavra, e mediante o Teu Espírito, Pai, as pessoas sejam tocadas, ó Pai, e que elas possam tomar um posicionamento em suas vidas, ó Pai, assim como eu tomei, Pai. Assim como o Senhor produziu verdade através da Sua palavra e um posicionamento na minha vida, eu decido me posicionar, Senhor, decidi me posicionar e continuarei me posicionando, mas eu peço que essa realidade entre no coração das pessoas que estão me ouvindo também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a gente continue caminhando nesse estudo, porque eu vou te desafiar em outras coisas. E eu te espero na semana que vem, porque Deus tem muito mais para o nosso coração. Um abraço e sejam em Deus. Tamo junto.